Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Amando Brasil, um encontro de muita presença e conexão com o amor e com a fé. Júlia, meditação com você, muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos fazer o nosso momentinho aqui de conexão. Antes de iniciarmos, então vou convidar vocês para fecharem os olhos, colocarem uma posição bem confortável. Faça uma respiração bem profunda. Se coloquem aqui no momento presente. Eu sinto que a palavra de hoje é autorização. É sobre autorizar a presença de Deus. Vai respirando fundo. Na medida que você respira, você vai se sentindo mais leve. Vai respirando e mentalizando a palavra eu entrego. Respira mais uma vez e mentaliza a palavra eu entrego. Respira e mentaliza a frase eu entrego. E vai sentindo que você está dando espaço, dando mais espaço no dia de hoje para Deus entrar na sua vida, dando mais autorização para o agir de Deus na sua vida. Na medida que você vai respirando, que você vai dando mais espaço para essa presença, você vai sentindo mais leveza. Você sente que a vida pode ser mais leve. Vai respirando, vai sentindo essa presença tomar conta. E vai se perguntando se você pudesse, ao longo dessa semana, olhar para todas as pessoas que te desafiam, a partir dessa presença, e vendo Deus em cada uma delas, o que mudaria? Como você poderia olhar para elas, vendo nelas a presença de Deus, estando você repleto dessa presença? Quão mais leve seria? Se você pudesse olhar para todos os seus problemas, para todos os seus incômodos, e você pudesse entender que Deus se comunica com você através deles. E você pudesse olhar para cada incômodo, para cada desafio, a partir dessa presença, dessa entrega, desse amor, o que mudaria? Respira. Deixa essa presença tomar conta. Como seria se você pudesse manter acesa essa fé que está acima de qualquer entendimento, quando nós estamos conectados verdadeiramente? Se você pudesse manter essa fé, mesmo diante daquilo que você não compreende, como seria a sua vida? Respirando. E vai deixando essa presença assumir o lugar de qualquer tristeza, de qualquer culpa,
arrependimento, vergonha, medo, raiva. Vai entregando e dando autorização para que ela assuma o lugar de todos esses sentimentos. Vai entregando um a um, dando espaço. Como seria se você pudesse dar lugar a Deus no lugar desses sentimentos que não contribuem, para que você entregue mais amor para o mundo, para que você seja esse amor, essa presença. Vai dando espaço, sentindo seu coração mais leve. Diga para você mesmo: eu me permito entregar, eu mereço essa presença. O que você está tornando mais difícil do que poderia ser por simplesmente não deixar Deus assumir o seu lugar na sua vida? O que pode ser mais leve se você autorizar essa presença? E se você entregar? Se permita. E diga mentalmente: eu autorizo. Eu entrego. Eu dou espaço. Respira e sinta como os seus próximos dias podem ser muito melhores a partir desse espaço que você está abrindo e dessa presença que você está permitindo entrar. Que você possa lembrar que Deus, Ele não tem amor. Deus é amor. Quanto mais espaço você dá para Ele na sua vida, mais amor. E quando você entende isso, você entende a abundância disponível para você a partir dessa atitude de abrir a sua vida, o seu coração, a sua mente, de deixar ir o que precisa ir e se preencher da presença de Deus e olhar para aquilo que verdadeiramente importa na sua vida. Então vai respirando fundo. Deixe que o seu motivo de gratidão venha à mente. Se preencha dessa gratidão também. Se agradeça por estar aqui. Respira fundo mais uma vez. Vai abrindo seus ouvidos, a sua mente, os seus olhos, para receber. Se permita hoje apenas receber. Então, com essa leveza, com essa abertura, com esse sentimento de gratidão, com essa presença, vai voltando, vai respirando. Como diz a Márcia, vai colocando um sorriso no rosto.
voltando para cá. Hoje a nossa convidada de honra, que vai fazer o nosso estudo, é a Márcia. Então, Márcia, passo a palavra para você. Júlia, obrigada por esse início de manhã, por essa conexão, por esse momento que já nos deixa abertas aqui, abertos, para a gente receber a palavra de hoje, que caiu no meu colo. Era para estar outra pessoa aqui, mas nós estamos sempre dispostos, né? Quando o chamado chega, nós temos que estar sempre prontos. Então, nós vamos seguir os nossos estudos com Provérbios, capítulo 2. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler o capítulo, e eu encorajo fortemente cada um que tire os minutos na semana para fazer a leitura prévia, porque essa é a forma mais potente que existe para a gente conseguir estreitar o nosso relacionamento com Deus. É quando a gente se nutre, quando a gente se alimenta diretamente da fonte. E essa é uma experiência única que não pode ser terceirizada, que a gente não pode pedir e nem delegar. É uma experiência que a gente precisa viver e conhecer. Então, essa nova fase do Amando, em que nós estamos aqui nos propondo a estudar o livro de Provérbios, a intenção é que a gente faça sempre essa leitura prévia para que Deus converse conosco através desse momento. Não uma leitura automática, não uma leitura por ler, mas uma leitura curiosa, aberta, desprovida de expectativas, mas permissiva, permitindo que Deus use cada palavra para conversar conosco, para falar conosco. Eu sublinhei aqui alguns versículos que conversaram muito comigo e trouxe algumas reflexões baseadas nessa minha conversa. Por isso que é tão importante que cada um faça a sua e depois nós teremos um momento de partilha para que vocês também possam dividir aquilo que Deus falou com vocês durante a leitura. O capítulo 2, o nome dele é O Valor da Sabedoria. Eu sublinhei aqui o versículo 4, que diz assim. Deixa eu pegar meu óculos. No versículo 4 fala assim: Se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Me chamou muito a atenção quando ele fala: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Depois eu sublinhei também o versículo 6, que diz assim: Pois o Senhor, é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade. Sublinhei também o versículo 9, que diz assim: Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. No versículo 12, diz assim: A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. E por fim, o versículo 16, que é um versículo bem forte, que diz assim: Ela, no caso a sabedoria, também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Por fim, no versículo 20, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos. Então, diante desse estudo, diante dessa conversa, através do versículo 2, eu refleti sobre as seguintes questões. Primeiro, eu pensei, né, busquei o que as pessoas buscam hoje, o que as pessoas querem, pelo que nós somos motivados a caminhar. E todos nós, sem exceção, nós buscamos sim segurança, buscamos uma forma de nos sentir seguros, amparados, de ter as certezas. Todos nós buscamos direção, todos nós queremos saber para onde devemos ir, todos nós queremos ter uma guiança, queremos ter um caminho. Todos nós buscamos sabedoria, buscamos discernimento, buscamos respostas.
assertivas para as nossas inquietudes, para as nossas decisões. E todos nós buscamos poder, de alguma forma. Poder em que sentido? No poder da escolha, em podermos ter o livre-arbítrio, em podermos exercitar a nossa capacidade de escolher. E diante dessas 4 necessidades que todos nós, sem exceção, todos nós temos de uma maneira ou de outra, da segurança, da direção, da sabedoria e do poder, a sabedoria está entre elas. E a pergunta é onde a gente encontra isso, onde nós buscamos isso. Aqui em Provérbios diz claramente, né, num dos versículos que eu li. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procede o conhecimento. Como é que nós encontramos essa sabedoria? Quando a gente tem essa conexão, que passa, antes de mais nada, por uma conexão conosco, porque é através dessa conexão com o nosso eu verdadeiro, com o nosso eu mais profundo, com a nossa essência, que nós conseguimos nos conectar de verdade com Deus. Porque a nossa alma não conversa com mentira. Então, possivelmente, o nosso primeiro passo para a gente conseguir acessar esse caminho de sabedoria é a gente começar a exercitar a integridade, a verdade. É nós começarmos a falar a verdade conosco. Buscar, todos nós buscamos, de certa maneira. Começamos pela busca. Entendemos já que quem dá a sabedoria, já sabemos, está em Provérbios, quem dá a sabedoria é Deus. O nosso coração, para receber a sabedoria, precisa estar aberto. Essa sabedoria precisa, esse desejo pela sabedoria precisa ser verdadeiro e genuíno. Porque tem alguns problemas aí. Problemas que nós vivemos, que às vezes a gente quer buscar sabedoria, mas a gente encontra alguns problemas. E quais são eles? Às vezes o não confiar. Às vezes o querer resolver as coisas do nosso jeito. Porque aquilo talvez que nos seja apresentado, talvez aquela resposta que a gente receba do alto não seja exatamente a resposta que a gente gostaria de ter. E essa é uma das maiores dificuldades da gente conseguir fazer as renúncias, da gente confiar plenamente naquela resposta que nós obtivemos. Outro problema que nós encontramos é muitas vezes não fazer essa consulta prévia. Então a gente busca a sabedoria, a gente sabe que Deus dá, mas na hora de tomar uma decisão a gente simplesmente decide, sem fazer uma consulta, sem perguntar, sem fazer uma oração, sem meditar, a gente simplesmente age. Age porque precisa agir, age porque está ansiosa, age porque está se sentindo pressionado a tomar uma decisão e não faz uma consulta prévia. Então, esses problemas da gente não confiar na resposta que a gente obtém, em querer fazer as coisas do nosso jeito, em não consultar Deus muitas vezes, tudo isso tem como pano de fundo essa necessidade, essa dificuldade que nós temos em renunciar à nossa vontade, para que a vontade de Deus seja cumprida. Então, retomando aqui os nossos, digamos assim, os nossos passos, né, em busca dessa sabedoria, a gente já entende que nós precisamos buscar, já entendemos o que que nos leva a não buscar muitas vezes, né, que é essa falta de, essa dificuldade da, de renunciar. Nós fazemos a busca, entendemos que Deus dá, se percebemos que o nosso coração está aberto para receber, o nosso próximo passo é ser íntegros, é ser verdadeiros, é não falar as mentiras para nós, não falar mentiras para os outros. E a gente começa com as pequenas mentiras. A gente começa com aquilo que às vezes a gente nem fala, mas a gente alimenta dentro do nosso pensamento. Pequenas mentiras que nós contamos para nós mesmos e que enfraquecem o nosso relacionamento com Deus, que nos distanciam, que nos fazem nos tornar mais distantes dessa sabedoria. E por fim, quando a gente começa a viver nesse caminho de integridade, com aquilo que nós somos, com os nossos valores, quando nós não somos corrompidos, quando nós vivemos alinhados com aquilo que de verdade nós acreditamos, nós valorizamos, quando a gente não abre mão disso, a gente começa a andar pela vereda correta, pelo caminho reto. E não que esse caminho vai ser um caminho fácil, porque a gente sabe que a tentação está por todo lado. Então, para a gente consolidar esse caminho, para a gente se manter firme, esse relacionamento diário, esse relacionamento íntimo, ele precisa ser construído todos os dias. Todos os dias. Não só quando as coisas estão difíceis, não só quando as coisas estão apertadas, e não só quando eu quero que Deus faça ou promova alguma coisa na minha vida. Esse caminho precisa ser feito para que a gente possa desfrutar da presença de Deus. Porque o que realmente importa para nós, deveria ser, né? Claro que nem sempre é assim, mas deveria ser.
Não é o que Deus faz por nós, mas é a presença dele. É estarmos na presença. Porque é nessa presença que a gente tem descanso. É nessa presença que nós conseguimos baixar a nossa ansiedade. É nessa presença que nós conseguimos estar mais disponíveis para aquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida. De usar a nossa vida para servir não só para mim, não só para você, mas que nós estejamos aqui disponíveis para servir aos outros através da nossa vida. Então, eu finalizo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, quero trazer um exemplo para vocês, que é o seguinte: o que que diferencia a pessoa que escolhe o caminho da sabedoria do que aquela que escolhe o caminho da insensatez? A pessoa que escolhe o caminho da sabedoria, ela se torna uma pessoa prudente, uma pessoa sábia. E a pessoa que escolhe o caminho da insensatez é uma pessoa que se torna, obviamente, insensata. É como se duas pessoas fossem construir uma casa. O insensato, ele não se importa com o solo. Se o solo for um solo de areia, ele vai construir a casa mesmo assim, porque o importante para ele é construir a casa. Então ele não se preocupa com a fundação, não se preocupa com a base, ele constrói a casa. Mas o que ele ganha com isso? Ele ganha uma vida repleta de insegurança, porque ele vive assombrado pelo medo de que, se ventar ou se der qualquer intempérie na natureza, a casa pode cair. Então ele vive, a vida dele é uma vida que ele vive com o sentimento da insegurança, do medo, daquilo que pode acontecer. O prudente, ele tem um trabalho a mais. Ele não vai construir a casa dele sobre um solo de areia. Ele vai escavar até ele encontrar a rocha, para que ele possa edificar a casa dele sobre a rocha. Ele precisa cavar, ele demora um tempo a mais, ele precisa fazer um esforço além. Mas isso, em contrapartida, faz com que ele ganhe uma vida segura. Ele caminha pela vida com segurança. Ele caminha pela vida sem a preocupação do que pode acontecer, porque ele sabe que ele fez a fundação numa base que é uma base sólida. Então, essa é a forma como nós temos de escolher por que caminhos nós vamos escolher, nós vamos pautar, nós vamos fundamentar a nossa vida aonde? Num solo de areia, que vai fazer com que a gente viva o resto da nossa vida com medo, insegurança, preocupação, ou nós vamos escolher fazer essa busca pela sabedoria, cavar. Essa busca pela sabedoria depende de cada um de nós. Nós precisamos cavar, nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás. Ela não vai chegar, simplesmente, se não houver essa busca. E essa busca, ela equivale a essa escavação, para que a gente possa efetivamente encontrar essa rocha e sobre ela edificar o nosso lar. Termino com uma frase, duas frases. Que os tempos de descanso, eles vêm quando nós voltamos para Deus e passamos tempo na presença dele. E a outra é: o que precisamos não é o que Deus pode nos dar, mas sim o próprio Deus. Então, agradeço a vocês por esse momento, por essa oportunidade, e agora eu vou deixar aberta para que cada um possa contar aqui qual foi a experiência que teve com a sua leitura, com a sua conversa com Deus nesse capítulo do valor da sabedoria. Ninguém conversou? Uhum. Ninguém conversou? Às vezes é difícil de ouvir, né? Eu mesmo ganhei uma experiência perfeita agora. Ao longo da meditação da Júlia, meu som do nada baixou. E eu me emocionei até porque eu pensei, nossa, como não é simples a gente adquirir a sabedoria, a gente tem que estar muito decidido, aberto, porque essa voz é muito sutil, muito, muito discreta. Então a gente tem que estar vazio para conseguir ouvi-la. Márcia, Oi? eu me chamou a atenção o versículo 6, que de fato é Javé, Deus, né? Que dá a sabedoria da sua boca e vem o conhecimento e o entendimento. Isso me causou, assim, confirmações. Realmente, eu percebo que a sabedoria vem de Deus. E daí hoje você chamou a atenção para o versículo 4, né? Que é justamente como você procura a sabedoria como se fosse um dinheiro, um tesouro,
completou o sentimento que eu percebi de que o conhecimento realmente vem de Deus. É isso. Obrigada. Obrigada. Eu vou pausar a gravação.